Como fazer um planejamento de marketing. Legal. Beleza, planejamento. Primeira coisa que a gente tem que falar é o seguinte. Quando a gente faz um planejamento, a gente tem que pensar o seguinte. Toda empresa precisa ter RG, eu sempre falo isso. Identidade. Quando eu falar, eu te perguntei aqui antes, quando eu falar assim, cara, o Pedro Murta, como é que eu quero que as pessoas falem de você quando eu citar o seu nome? Como você quer ser conhecido? Então, isso vale pra gente, mas isso vale principalmente pra empresa da gente. Por quê? Quando eu falar assim, cara, contabilidade dias, por exemplo, tem 1 milhão aí de contabilidade dias. Quando eu falar contabilidade dias, o que eu quero que as pessoas pensem da minha empresa? Por quê? A estratégia começa daí. Como a minha empresa quer ser conhecida? Se a sua empresa quer ser conhecida como uma empresa que reduz custo, faz valuation, você quer que sua contabilidade seja conhecida como contabilidade online, tudo bem, ou como contabilidade consultiva. Então, a primeira coisa é pensar o seguinte, como que eu quero ser conhecido? E dentro disso, o que de fato eu faço que as outras empresas não fazem? O que eu faço de melhor do que outras empresas? Por quê? O que é diferencial hoje que a gente vê no site contábil? Eu tenho 70 anos de experiência, eu tenho 150 anos de experiência. A minha empresa é ética e organizada. Cara, na verdade, de verdade, o mercado cagou. Não interessa mais. Isso é sua obrigação. Então, o contador fica nessa guerra boba de anos de experiência, achando que o público vai conectar com anos de experiência e ele cagou pela experiência. A mesma coisa que você contratar um colaborador e fazer qual que é a sua qualidade? Eu sou honesto. Cara, tudo bem, mas isso é minha obrigação. Tipo, né? É o básico. É o básico. Eu espero que você Beleza. seja honesto mesmo. Eu já espero de você. O que você faz que eu não espero? O que você faz que o outro não faz? Sim. Então, a primeira coisa é ter isso. Então, quando uma empresa tem RG, ela tem um propósito forte. Então, qual que é o seu propósito? Você que é empresário, você que tem uma empresa contábil. Qual que é o seu propósito hoje? Qual que é o seu propósito enquanto empresa, né? Qual que é o seu propósito de vida da sua empresa aí? Os seus colaboradores, vocês regem por qual propósito? Por exemplo, atrás da gente aqui tem alguns quadros que eu vou ler para vocês. Somos movidos a resultado. E vende que passa. Tem no primeiro quadro aqui, depois você põe uma edição aí. Somos movidos a resultado. O que quer dizer isso? Aqui não importa a tarefa que o colaborador faça, nem o que a gente entrega para o cliente. Aqui o que importa é o resultado. Qual que é o resultado disso? Porque o resultado é que causa impacto. Então aqui não é uma empresa de... Você nunca vai ver nos quadros aqui se somos organizados, ou somos felizes, ou somos legais. Não. Somos movidos a resultado. É que a gente quer resultado acima de tudo. Isso é o nosso propósito. Vende que passa. Porque vender que é a coisa mais importante pra gente. Porque a gente vende e ajuda os nossos clientes a vender, de certa forma. Então, vender que é muito importante. Então, esse é o nosso propósito. Empresa forte tem propósito forte. Empresa fraca tem propósito fraco. Então, planejamento começa daí. Qual que é a identidade da minha empresa? Como que eu quero que a minha empresa seja reconhecida? E qual é o meu propósito? Qual que é a minha proposta de valor? Qual que é o meu... Sabe? Qual que é o meu... qual que é o... Pergunta para os seus colaboradores qual que é o propósito daqui. Eu duvido que esses caras sabem falar o propósito. Pergunta, faz uma pesquisa hoje. Manda um Google Docs, tá? Não pede para a pessoa não identificar com o nome e fala assim, gente, qual que é o propósito real da empresa? E pede para responder. A gente de fato vive esse propósito aqui dentro? E pede para as pessoas não colocarem nome, para você saber a resposta verdadeira. Eu tenho certeza que a maioria das empresas não tem. Então o planejamento começa daí. Então definir o propósito, definir o que a empresa é. Faça essa pergunta. Por exemplo, uma empresa movida a resultado, uma empresa que ajuda outras a vender. Isso interessa a quem? Não interessa. Pode parecer, todo mundo quer vender. Mas de quem que de fato é a dor de vender mais? Então, você que tem uma empresa de contabilidade, vamos supor que você seja um BPO financeiro e que você quer organizar as finanças das empresas, por exemplo, tá? A quem essa dor sua ela resolve? Cara, eu tenho certeza que sabe quem tem essa dor? Um assistente financeiro que tá com 1 milhão de boleto para pagar, tá desorganizado, ou uma empresa que não tem um assistente financeiro, mas precisa de um e pode contratar. Então, você tem que exatamente saber para quem que esse problema que você resolve, quem exatamente ele impacta. Aí, a partir daí, você define o nicho. Depois define o ICP, né, o seu cliente ideal.
E a partir do seu cliente ideal, você define a persona, igual nós definimos. Você lembra, por exemplo, a persona da Senal, por exemplo. Sim. A Fernanda, 25 anos, 20 a 34 anos, gerente de marketing, gay, ativista de esquerda, porque é o perfil da gerente de marketing. Sim. Então, que mais que tinha? Ligado em cultura pop, internet. Filmes, cultura pop, internet. Filmes é cultura pop na internet. Em quais canais ela gosta? Então ela gosta de assistir o Omelete, aquele canal de negócio. Sim. Ela assiste um Flow. Sim. Ela assiste aquele das meninas lá do o Vênus. Ela, enfim, ela gosta do pessoal, daquela galera toda ali, da esquerda carioca ali do... Então, assim, a gente sabe a nossa persona, então a gente sabe exatamente o que esse cara busca. Eu sei exatamente aonde eu faço um anúncio que eu pego essa pessoa, o que eu coloco no anúncio. Por exemplo, na Senal eu não participo dos vídeos. São pessoas que vão conectar mais com elas. Do mesmo jeito, pro contador eu já apareço, porque é uma persona que eu já consigo falar e identificar melhor. Então, por exemplo, para você que é contador, eu acho que tem que fazer isso. Isso deve ser feito. Por exemplo, uma pessoa, por exemplo, o dono de um bar, ele tem diferentes... o dono de um bar, ele tem características e dores diferentes de um startupeiro, de uma empresa de tecnologia que está começando. O dono do bar, às vezes, não tem terceiro grau, o cara da startup, ele já morou fora... Muitas vezes, ele fala inglês fluente, ele é muito rápido de tecnologia, mas ele é zero controle financeiro, ele já não tem aquela audácia e maldade comercial de um comerciante, dono de um açougue, por exemplo, já que é comerciante nato. Então é diferente. Então, assim, define propósito, define valor, define para quem que a sua dor ajuda. Definiu quem a sua dor ajuda? Vamos definir aonde que tá quem que é seu público, né? Aonde que seu público tá, aonde que ele busca, o que ele busca. Aí sim começa a produzir conteúdo para esse cara, fazer oferta para esse cara. Aí começa toda a estratégia. Então, olha só que interessante. Opa, desculpa. Olha que interessante sua pergunta. A gente só começa uma estratégia de fato de marketing depois que você tem 3 meses de trabalho de pesquisa. Por isso, nunca acredita numa empresa vou desenhar a sua persona aqui, o cara senta 15 minutos e desenha com você. Porque isso, cara, isso aí não desenhou persona, de verdade. Faz uma imersão ali de 1 hora e acha que vai... não vai, cara. Não vai. A gente, no contador agora, por exemplo, a gente definir a nossa persona, tá sólido, foram 2 anos de desenho de persona. Não quer dizer que você vai ficar 2 anos sem fazer nada, não. Mas quer dizer que você vai fazer, você vai conseguir o cliente vai embora. Qual cliente que consegue performar melhor com a sua solução? Às vezes o cliente que você sonha não é o cliente que de fato... Compra, né? Compra. Exatamente.